Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Santa, a Semana do Amor Maior. Queridos, hoje é terça-feira. O Evangelho que a Igreja nos propõe, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33. E depois os versículos de 36 a 38. Abra o seu coração. É mensagem de conversão, de vida nova. É mensagem de salvação para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificará em breve. Perguntou-lhes Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou não podeis seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nessa terça-feira santa, Jesus anuncia 2 traições. Mas são 2 traições completamente diferentes. Uma traição por índole e por maldade, uma traição por fraqueza. A traição de Judas é uma traição por maldade, porque na alma de Judas era noite. O evangelista João faz questão de dizer isso no versículo 30. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Era noite na alma de Judas. Sim, é claro, era noite naquele momento histórico. Já havia anoitecido, já eram as primeiras horas da sexta-feira judaica, porque para os judeus a sexta-feira não começa na meia-noite 1, começa quando se encerra o dia da quinta-feira, ou seja, a quinta-feira anoiteceu, apareceu a primeira estrela no céu, já se considera um novo dia. Então, a Santa Ceia se deu na sexta-feira da Paixão. Para o judeu, a quinta-feira à noite já era sexta-feira. Então, naquelas primeiras horas, naquela sexta-feira em que Jesus seria pregado na cruz, Jesus anuncia 2 traições, a traição de Judas e a traição de Pedro. Era noite na alma de Judas. A alma de Judas estava empedernida no pecado. A alma de Judas estava sob domínio de Satanás. Olha o que vai dizer o evangelista João. É tremendo, é forte demais. Versículo 27. Logo que ele o engoliu, ou seja, quando Judas comunga, Jesus institui o santo sacrifício da missa. Jesus dá a comunhão eucarística
para aqueles apóstolos, e Judas recebe a comunhão. Judas recebe o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na Eucaristia. Mas o corpo e a alma de Judas é para Jesus como a cruz. Porque Judas comunga em pecado mortal. No Evangelho de ontem, comentávamos como Judas era ladrão. O próprio evangelista João vai dizer que ele roubava o dinheiro que era lançado à bolsa. Ele pecava contra o 7º mandamento, estava em estado de pecado mortal. A avareza havia corroído a alma de Judas. Ele recebe essa comunhão em estado de pecado mortal. É aquele que comunga sacrilegamente, ou seja, aquele que comunga em estado de pecado mortal, em vez de se unir a Jesus, ofende terrivelmente a Jesus. Quem que gosta de ofender a Jesus? Satanás. Então Satanás toma conta da alma daquele que comunga sacrilegamente, ofendendo a Jesus. E é o que diz o evangelista João, no versículo 27. Logo que ele o engoliu, ou seja, logo que Judas comungou, Satanás entrou nele. E Judas vai trair Jesus. E era noite na alma de Judas. Judas trai a Jesus por índole má. Mas por que a índole de Judas era má? Você assistiu o vídeo de ontem? Ontem falávamos como que Judas se deixou dominar pelo pecado capital da avareza. E como o pecado capital da avareza, que é o apego às coisas materiais, o amor desordenado às coisas materiais, levou Judas até mesmo ao pecado mortal de furtar. O pecado venial é o pai do pecado mortal. Ninguém comete um pecado mortal se esse pecado mortal não é precedido por diversos pecados veniais reiterados. Por isso a gente tem que combater os pecados, ainda que sejam pecados pequenos, ainda que sejam pecados mínimos. Todo pecado é uma ofensa a Jesus, todo pecado é uma chicotada nas costas de Jesus, todo pecado é uma cusparada no rosto de Jesus. A gente temos que combater com todas as forças o pecado. Como dizia no vídeo de ontem, como diz São Domingos Sávio, a frase de São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar, porque todo pecado é uma desgraça, é uma desordem, uma ofensa a Deus. E porque Judas reiteradamente foi pecando pela avareza, e a avareza levou ao furto, e o furto reiterado o manteve em estado de pecado mortal, e aquele que vive em estado de pecado mortal está sob o domínio de Satanás. Está num estado de inimizade com Deus, ainda que não perceba isso. As pessoas que estão vivendo em estado de pecado mortal odeiam a Deus na prática, ainda que não percebam isso. Mas quando morre, a pessoa morre em estado de pecado mortal, a alma tem plena visão espiritual. E ela percebe o quanto ela odeia a Deus, e ela foge de Deus e se lança ao inferno. É por isso que o catecismo da Igreja Católica vai dizer que aquele que morre em estado de pecado mortal vai diretamente ao inferno. Não porque Deus a condena ao inferno, é porque a alma foge de Deus e se lança aos infernos. O outro que traiu Jesus é Pedro. Mas Pedro não tinha índole má. Pedro só era fraco. Jesus havia advertido a Pedro, no Getsêmani, orai e vigiai para não cairdes em tentação. E aqui está o outro lado da moeda. Ou traímos Jesus por maldade, ou traímos Jesus por fraqueza. Pedro negou Jesus por fraqueza. Qual era o desejo do coração de Pedro? Versículo 37. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não posso te seguir agora? Daria a minha vida por ti. Daria a minha vida por ti. Quando Pedro fala isso, Pedro não está mentindo. Pedro fala do coração sincero dele. Ele amava Jesus profundamente. De fato, ele estava disposto a dar a vida por Jesus. Mas, infelizmente, a fraqueza humana o levou a negar Jesus 3 vezes. Mas Jesus já nos dá a chave, a senha do cofre, para não cairmos por fraqueza. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus disse isso para Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus estava dizendo para Pedro: você é bom, Pedro. Seu coração tem uma índole boa. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas você é fraco ainda, Pedro. E a sua carne vai te levar a me negar 3 vezes, se você não vigiar e orar. Então vigia e ora, Pedro. Infelizmente, Pedro cochilava no Getsêmani. Não vigiou e não orou. E caiu. Queridos, o problema é que se nós não vigiamos e oramos e caímos, continuamos não vigiando e não orando e caindo, e não vigiando e não orando e caindo, isso se torna frequente na nossa vida,
Essas frequentes quedas nos acostumam ao pecado. E nós vamos pecando cada vez mais. E esse pecado vai nos deformando. Assim como um carro que dá uma batidinha, dá um amassadinho, você não conserta, depois você dá outro amassadinho, depois outro amassado, depois outro amassado, e o carro está todo detonado. Daqui a pouco o carro já não tem mais conserto. É o que aconteceu com Judas. Ou seja, ou traímos por maldade ou por fraqueza. Mas se reiteradamente traímos por fraqueza, logo nosso coração se tornará mau, como o de Judas. Hoje examina o teu coração. Tenho certeza que você não tem um coração mau como o de Judas, que vive em estado de pecado mortal, pecando contra os 10 mandamentos, inimigo de Deus. Tenho certeza que você vive em estado de graça, não comete pecado mortal, não ofende a Jesus com pecado mortal, não vive o sexo fora do casamento, não vive o adultério, o homossexualismo, não vê vídeos pornográficos, etc. Não comete o pecado da masturbação, não furta as coisas dos outros. Tenho certeza que você não vive em estado de pecado mortal. Que você não levanta falso testemunho, que você não desonra seus pais, que você não perde nenhuma missa dias de domingo, dias de festa, que é o 3º mandamento, guardar domingos, dias de festa. Tenho certeza que você não comete pecado mortal. Então você não tem uma índole má como a de Judas. Porque aqueles que estão em estado de pecado mortal estão na situação de Judas. Tem uma índole má e é noite na alma deles. É noite na alma daqueles que estão em estado de pecado mortal. Não é o seu caso. Eu sei que você está em estado de graça, como estava Pedro. Mas você que está em estado de graça, cuidado. Porque somos todos fracos, como Pedro. Ainda que amemos a Jesus e temos o desejo de darmos a vida por Jesus, se nós não orarmos e vigiarmos, a nossa carne nos arrasta ao pecado. É por isso que Santa Teresa d'Ávila diz que quem não reza se lança ao inferno sem a ajuda dos demônios. Olha o que vai dizer Santa Teresa d'Ávila. Quem não reza se lança aos infernos sem a ajuda dos demônios. Pensa nisso. Para terminar esse vídeo, quero te dar o conselho do próprio Jesus. Vigia e ora. Vigiar significa evitar as ocasiões de pecado e orar. Vida de oração, conversa com Jesus, oração do texto, leitura da palavra, Santa Missa, vivência dos sacramentos. Evitando as situações de pecado e orando, vivendo vida de oração. Você domina a sua carne. Você se mantém na amizade com Jesus. Pensa nisso. Deus te abençoe. Que Deus te livre da situação da traição a Jesus. Por maldade ou por fraqueza. Você não seja um traidor. Que Deus te livre dessa desgraça. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.